Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 1º de outubro de 2024. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando pela palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas e pelos meus pecados que são em número. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Se eu possa estar alcançando, entrando com providência, com socorro, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Olha, gente, ontem nós acabamos o livro de Lucas, tá? Hoje nós vamos começar o livro de João, o Evangelho de João. E sucessivamente, aí depois que a gente terminar os evangelhos, né, que Deus me incumbiu de estar fazendo um estudo dos evangelhos sinóticos, vamos ver para onde que a gente vai. Mas eu sei que a palavra do Senhor, ela é riquíssima, então a gente vai para um lugar maravilhoso. Qualquer um dos livros que a gente for é maravilhoso, tá bom? A gente vai estar meditando aqui em João 1, diz assim: a palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deram-lhe direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que coisa linda. Nós somos filhos de Deus, igreja. Eita, Senhor maravilhoso. Agora vamos para o 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, tá? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória como unigênito, vindo do Pai, de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existi antes de mim. Todos recebendo a sua plenitude. Graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus, unigênito que está junto do Pai, o tornou conhecido. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas somente aquilo que tem para falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Por isso que o nome desse canal é João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Olha, a gente agora então no Evangelho de João, como eu falei, eu já li aqui João 1, mas deixa eu falar um pouquinho aqui do Evangelho de João, tá? O Evangelho de João é o apóstolo João, tá? Que escreveu, aquele apóstolo a quem Jesus amava, tá bom? E ele, assim, tem um grande destaque na igreja primitiva. João, a gente sabe que ele conhecia a vida judaica muito bem, né? Aqui nos estudos a gente vai ver, porque ele falava com clareza sobre acerca do Messias. Ele também, por ele participar, andar com Jesus, ele fala com bastante propriedade. Ele estava presente, né? Então ele viu muitas coisas, né? E provavelmente ela foi escrita na década ali mais ou menos 50, 70 depois de Cristo. E ele é posterior aos 3 evangelhos, tá? E é isso. E a gente sabe que João também, o que acontece? Ele tinha um propósito, né? Que era levar essa mensagem cristã para os pensadores gregos, tá? E ele também, ele fala muito de João Batista. Porque João Batista foi uma figura primordial no ministério de Jesus. Então, vamos aqui. Então, ele vem e falou assim, a palavra tornou-se carne, né? Que é o que a gente leu agora. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Então, é o próprio Jesus, tá? Jesus é a palavra, Jesus é a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade.
Jesus é o caminho, a verdade, a vida de Jesus é tudo. Então ele vem deixar bem claro aqui, tá? Porque Jesus é o princípio, porque os judeus, né, eles não conseguiam identificar Jesus como Messias, tá bom? Mas ele deixa bem claro que Jesus é o princípio de tudo. Ele diz aqui no 3, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Então Jesus, né, e o Pai e a Trindade é um só, né? A gente vê que no começo em Gênesis, não lembro se é 1 ou 2, fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, plural. Então prova que a Trindade já estava ali junto, tá? Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Jesus era a vida, é a luz, tá? É uma dádiva, Cristo é uma dádiva de Deus, tá bom? Ele é a própria realidade, ele é a própria vida, porque Cristo, ele é a vida. Porque quando nós não estamos em Cristo, quando nós não aceitamos Cristo, nós somos mortos, tá? E a partir do momento que a gente aceita Cristo, a gente passa a ser vivificado. A gente passa a ser nova criatura em Cristo. Diz assim, a luz brilha nas trevas e as trevas não derrotaram. Então assim, Jesus é luz, tá? Então ele brilha, onde a luz chega, incomoda. Então, e a gente vê, esse evangelho vai falar muito de trevas. A gente vê que as trevas, foi antes de ontem que eu preguei, e aí na morte de Jesus a gente vê que, aí Jesus diz assim, na palavra dele, que as trevas, era o momento das trevas reinar. Então as trevas, ela faz o que quer, tá? As trevas quando chegam, olha, é coisa terrível. É só Deus para ter misericórdia. Diz assim, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunho para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunho. Então João era o testemunho de Cristo. João, ele veio como a própria luz, tá? Por quê? Como assim? Porque ele veio testificar acerca da luz. Ele era uma luzinha, vamos dizer, uma luzinha pequena, mas que tinha uma luz verdadeira por trás, que era o próprio Cristo, tá? Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz, porque ele testemunhava as coisas a respeito do Senhor Jesus. Ele falava assim, eu sou aquele que vos batiza com água, mas vem aquele que vai batizar com fogo do Espírito Santo, tá bom? E assim, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Quem que é a palavra? Jesus, tá? Jesus é a palavra viva. Jesus é a salvação. E as pessoas não reconheceram Jesus, tá bom? E não vai reconhecer porque as trevas quer sempre ofuscar. Aí veio no 11, veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Quem não recebeu? Os judeus, tá? Que rejeitaram Jesus. Como eles não receberam, então, eles não receberam, e foi o que aconteceu. Contudo, os que o receberam, os que creram em seu nome, deram-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, que somos nós, tá bom? Então, quando a gente recebe, a gente não é mais luz, a gente não é mais treva, a gente passa para a luz, a gente passa a ser nova criatura em Cristo, tá bom? Se tornaram filhos de Deus, quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós nascemos de Deus, nós somos judeus, nós somos enxertados. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? Então, eles conseguiram contemplar a graça, a glória de Jesus, tá? Como unigênito, filho primeiro, primogênito, né? Jesus, ele viveu, ele se relacionou, ele foi a perfeição. Ramanda Suri me decomanai. João dá testemunho dele e ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Que vem depois de mim é superior a mim, porque já existe antes de mim. Então, João, ele sabe, ele é algo na sua decomanai espiritual. João, ele conseguia entender que Jesus era antes dele, que Jesus era o Cristo. Igreja, eu fico imaginando Deus se revelando, né, a João, porque e aí João vai e batiza Jesus para começar o ministério de Jesus. Então, é algo tremendo, né? É tremendo, tremendo, tremendo. Aí diz aqui no 16, todos recebemos da sua plenitude sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus, tá bom? A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Então, gente, é o que a gente tem, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, né? E não é fácil, igreja, mas a gente tem que valorizar, né? Tudo que Deus fez por mim e por você é perfeito. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai, eu tornou conhecido. Então, Jesus, quem vê Jesus, vê o Pai. Então, e nós que somos imagem e semelhança de Deus, né?
Então, quem vê, nos vê, vê a Deus. Então, o ódio do diabo é tão grande, né? Quando a gente sai das trevas para a luz, que ele quer nos destruir a todo custo. João Batista nega ser ele o Cristo. Vamos lá? Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e os levitas para lhe perguntarem quem ele era. Quem é você? Né? Tipo assim, você é Jesus? Você é o Messias que há de vir? Né? Me chama a atenção que ele confessou e não negou. Declarou abertamente, não sou o Cristo. Por quê? Porque João sabia o lugar dele. Então, João, ele sabia que ele não era digno, mas ele sabia que ele era o amigo do noivo. E perguntaram então, quem é você, Elias? E ele disse, não sou eu. É o profeta? Ele respondeu, não. E finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aquele que nos enviaram que diz você acerca de si próprio. Então, quem é você? Quem é João? João respondeu com a palavra do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Eita, ele é a voz que clama no deserto. Ele é aquele que veio direitar o caminho para a chegada de Jesus, sabe? Então ele sabia quem ele era. Então isso é muito tremendo, porque João, em nenhum momento ele quis usurpar a glória de Jesus, né? Ele sabia qual era o lugar dele, né? Qual era o lugar dele nesse mundo, né? E quem era ele? E isso é muito importante, né? A gente saber quem é você, né? A nossa identidade, né? Você sabe a sua identidade? Quem é você, né? Porque chega tempo na nossa vida que a gente ainda fica meio perdido. Hoje eu sei, eu sou a missionária Nadira Albano, mãe, casada, esposa, filha, psicóloga. Estou aqui para fazer a vontade do Pai. Mas antigamente ficava meio perdida. Para falar que era missionária eu tinha vergonha. Nossa, e a gente vai aprendendo com Jesus, tá? Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram, então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias, ou seja, Jesus. Ele sabia que ele não era digno, tá bom? Não é fácil. Tudo isso aconteceu em Betânia, do lado do Jordão, onde João estava batizando. João, ele batizava com água, mas Jesus é aquele que vai batizar com fogo. Então, João sabia. João, ele deixava sempre bem claro. João, em nenhuma maneira, ele quis usurpar. Isso me deixa tão lindo em saber que ele veio preparar o caminho do Messias, sabe? Ele veio preparar o caminho de Jesus. Ele sabia que ele veio para preparar o caminho do povo para o arrependimento. Igreja, foi assim um chamado pesado de João. Não foi um chamado fácil, não. Um chamado muito pesado, tá? Você tem uma responsabilidade de estar na frente daquele que é maior do que todo mundo aqui no mundo, né? A segunda pessoa da Trindade é muita responsa. Muita responsa. Ser incumbido por Deus? Não. Tudo isso aconteceu em Betânia, do lado do Jordão, onde João estava batizando. Jesus, o Cordeiro de Deus. Isso aqui, essa parte aqui, ela é muito linda. Que diz assim, ó. Depois de perguntar tudo para João, olha só ainda. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, veja o Cordeiro, né? Então, ele vê Jesus se aproximando, né? Ele diz o Cordeiro de Deus, ou seja, porque é só através do Cordeiro, da expiação, né? Que havia salvação. Então, ele vê esse Cordeiro, né? Ele diz assim, de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia que era Jesus que ia tirar o pecado do mundo, né? Então, já sabia do sacrifício, da expiação do pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me refiro. Quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesma não conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então isso é tremendo, tá? Ele faz o quê? Ele diz, tá? Que ele só veio preparar o caminho para se apresentar a Israel. Israel a gente sabe que rejeitou Jesus, né? Eu mesma não conhecia, mas por isso é que vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Então isso é tremendo, tá? 2 testemunhos de João aqui. A parte B, eu vou até colocar aqui. 33. Vou botar aqui o 32. Depois,
e o resumo 33. Então, a gente vê que João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pão e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Então, quem diz para João? O próprio Deus, tá? Aquele que sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Então, o próprio Deus falou com João, tá? É algo tremendo. Meu Deus do céu, é forte, igreja. Então, João, ele foi avisado pelo próprio Deus, tá? E ele diz aqui: aquele sobre quem a expressão descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo, no 34. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, ele afirma: eu vi e testifico que ele... Por quê? Porque João, ele é o Espírito Santo de Deus, tá? Ele andava com o Espírito Santo de Deus, ele cresceu na graça e no conhecimento do Espírito Santo de Deus. Então, ele sabia quem era Jesus. Então, a gente tem que ter convicção que ele era o Filho de Deus, tá? Isso é muito tremendo. João, ele não vacila ao dizer, ele fala claramente. Meu Deus. Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava ali novamente com os outros seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: veja, é um Cordeiro de Deus. João, de novo, testificou, tá? Que Jesus era o Cordeiro de Deus. E olha o que acontece. E ouvindo isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois seguiam, perguntou-lhe: o que vocês querem? Nossa, João era muito generoso, né? E eles disseram: Rabi, que significa mestre? Onde está hospedado? Respondeu ele: vem e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão. Seu irmão, ele disse: achamos-nos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João? Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. E depois é Piedras. Sobre esta igreja, né? Será sobre essa rocha será edificada a minha igreja, né? Então é tremendo. Pedro, Pietro. Eita, Deus tremendo, né? Então, assim, a gente vê que João, né, de nenhuma maneira ele quis usurpar. Então, quando ele vê Jesus, ele diz para os seus discípulos: aquele, né? Ele é, né? João, ele diz: vejam, o Cordeiro de Deus, ou seja, é esse o Messias, esse é aquele que você deve seguir, né? Então, João, ele não tinha, não era esses pastores, esses bispos, esses apóstolos que, sabe, que acha que o rebanho de Deus é dele. Não vigia nunca, né? Diz assim, vamos lá, Jesus chama Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Olha, Jesus encontra Filipe e diz: siga-me. E Filipe, como André, Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, ele todo feliz vai falar, né? Achamos Jesus. E aí no 46 diz assim: e perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Olha só. E igreja, onde Jesus chega, onde o Espírito Santo chega, até aquilo que era ruim se torna bom. Pode vir alguma coisa de boa de Nazaré? Pode vir? Felipe disse: venha e veja. Claro que pode, né? Deus achou algo em mim. Deus achou algo em você. Então venham ver. Tem coisa boa aí vindo de Nazaré, tem coisa boa vindo daí, né? Aí, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí estão verdadeiros israelitas, em que não há falsidade. Então, Jesus, né, conhecedor de tudo, porque Filipe, tipo, ele até se espanta. Porque filho de José. Por que filho de José? Porque mesmo Jesus tendo sido concebido pela expressão de Deus, ele tinha um pai terrestre, que era José, claro, né? Segundo a lei de Moisés, ele tinha um pai, tá? Um pai, mesmo que não era natural, mas era o pai. Então, o verdadeiro israelita. E aí Jesus diz assim, né?
No 48, perguntou a Natanael, de onde me conhece? Jesus respondeu, eu vi quando você estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Eu te vi, porque eu sou Deus, onisciente, onipresente, onipotente, tá? Então, Jesus tinha visto ele. E ele ficou meio assim, como assim? De onde você me conhece? Né? Então, figueira. Então, e ele tava lá. E o que que acontece? A sombra era muito grande, né? E as pessoas faziam oração ali na hora do calor e tal. A gente vai ver que eles estavam lá orando, né? Estudando. E Jesus viu, tá? E, só que aí, olha, me chama a atenção que Jesus diz assim, ao ver Natanael aproximando-se, disse, aí estão verdadeiros israelitas a quem não há falsidade. Ou seja, Jesus sabia que ele não era falso, ele era sincero. E perguntou a Natanael, de onde me conhece? Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Filipe chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus disse, você crê? Jesus disse para ele no 50. Você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Eu falei que você estava debaixo da figueira, agora você crê que eu sou o Messias? Como assim? Por quê? Né? E aí, no 51 diz assim, acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A gente vê que isso acontece em Pentecoste, lá em Atos, quando Jesus é ascendido aos céus, tá bom? Então é tremenda, igreja, porque a maneira que ele fala é a maneira que Deus trabalha, que Deus opera, né? Então, Jesus sendo Deus, Jesus diz assim, eu te vi, Natanael. Então, deixa bem claro, tá bom? Como a Bíblia diz assim, os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então, igreja, independentemente de onde você está, de onde você esteja, Deus está sempre nos vendo, sempre está, né, nos olhando. Apesar, igreja, que a gente está num tempo que acontece o quê? Muitas vezes, as pessoas se escandalizam com quem não deve se escandalizar. É igual o fariseu, sabe? A gente tem o quê? De escandalizar, sabe com o quê? Com o diabo, que é sujo, que é confusento, que é mentiroso. Mas as coisas de Deus, ele é pura, tá bom? E a gente vê que João, em todo tempo, João nunca quis roubar a glória de Jesus, né? João, ele sempre estava ajudando. Esse canal, quando o Senhor me deu esse canal, que ele vem falando comigo, o Senhor falou assim, o nome desse canal é João 330, que ele cresça, que eu diminua, né? Porque em João 3,30, João vai falar assim, que ele cresça, que eu diminua. Por quê? Porque João sabia quem era ele, né? Então, eu e você temos que saber quem é você. Você sabe quem é você? Qual a sua identidade? Quem é você, Maria? Quem é você, João? Quem é você, Renato? Quem é você, Jéssica? Quem é você, Tiago? Quem é você, Pedro? Você sabe quem é você? Você tem que ter uma identidade somente quando nós somos nova criatura em Cristo. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus fica na paz.